Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o assunto de hoje vai ser a introdução aos carismas. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Se você ainda não conhece nosso canal, convido você a curtir, esse vídeo que nós vamos ver, se for um acréscimo ao seu crescimento espiritual. E também convido você a compartilhar esse vídeo com as pessoas que lhe são preciosas e a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Veja bem, gente, a partir de agora nós vamos falar sobre os carismas, né? Os carismas sobre a visão da igreja, sobre o magistério da igreja, também nós vamos falar, e também sobre cada um daqueles que São Paulo menciona em 1 Coríntios 12. Desde já, meu irmão, acompanha muito esses capítulos do 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, vai ser muito importante se você realmente quer compreender os carismas do Espírito Santo. Vale a pena você começar a ler sempre, fazer esse exercício semanal, diário, para você perceber essa maravilhosa graça que são os carismas. Não é através dos carismas que uma missão da igreja vai ser contemplada, a missão da evangelização. Vou te mostrar um vídeo para você compreender, duas missões importantes da igreja. Irmãos, vamos fazer aqui uma introdução aos carismas, Afinal de contas, o próprio apóstolo Paulo disse para nós, lá em 1 Coríntios 12, 1, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. É nesse sentido que nós vamos caminhar para aprender um pouco mais sobre os carismas do Espírito Santo. Veja, irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. É importante a gente perceber, no vídeo Graça Santificante, eu convido você a dar uma olhada nesse vídeo para você perceber, bem claro e compreensível essa ação do Espírito Santo no coração humano, O Espírito Santo, o ser humano, quando recebe o Espírito Santo, qual vai ser a ação dele? Qual vai ser o objetivo do Espírito Santo no seu coração, Então aí a gente vai percebendo que ao receber o Espírito Santo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, O Jesus Cristo era pleno do Espírito Santo, andava na sua missão, realizava curas, realizava milagres, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus e nele nós temos vida nova, nós recebemos o mesmo Espírito Santo, A igreja, então, tem duas missões muito importantes. Vamos ver essas missões para a gente compreender melhor. A igreja que nasce lá em Pentecostes, você pode perceber Nossa Senhora junto com os apóstolos, o Espírito Santo descendo sobre cada um deles. É nesse momento que começa a igreja. E a igreja tem duas missões importantes. A primeira delas é santificar. Veja, irmãos, batizando e confirmando com o dom do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo começa então a fazer a natureza divina crescer e florescer dentro do coração humano. É o Espírito Santo que santifica. É missão da igreja, é batizar as pessoas, confirmá-las na pessoa do Espírito Santo. Através do sacramento, a pessoa sempre renova a sua vida no Espírito Santo para assim se santificar, O Espírito Santo derrama também no coração da gente as virtudes sobrenaturais. Nós deixamos aqui uma playlist para você ver cada uma dessas virtudes e perceber por onde você vai crescer, como é que o Espírito Santo vai trabalhando, vai fazendo com que essa virtude se eleve no seu coração, se desenvolva cada vez mais, meu irmão. E para que essa virtude cresça e fique a nível heróico, o Espírito Santo derrama os dons de santificação. Nós também temos uma playlist aí para você perceber esses dons de santificação, o quão eles fazem com que a alma humana, o coração do cristão se desenvolva na santidade. Essa é uma missão da igreja, a igreja que ministra os sacramentos, a igreja que constantemente trabalha na santificação do povo de Deus, daqueles que acreditam em Jesus. A outra missão da igreja, gente, é evangelizar. Veja, Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que se torna corpo de Cristo, essa missão é para ele. Eu não posso me tornar corpo de Cristo e não querer evangelizar. Isso significa que eu não tive um encontro com o Senhor Jesus. Nós olhamos
a samaritana, ela se encontrou com Jesus e logo foi anunciar Jesus na Samaria. Esse é o processo que acontece no coração de quem verdadeiramente encontrou Jesus de Nazaré e recebeu o Espírito Santo, né? Para isso, o Espírito Santo derrama os dons espirituais de serviço, gente. Então, se os dons de santificação são os favores do Espírito Santo para que o povo de Deus se santifique, os dons espirituais de serviço são os favores do Espírito Santo para que o povo evangelize com poder, de tal forma como Jesus fez, né? Evangelizar no poder do Espírito Santo, como Jesus fez, manifestando o poder de Deus. Não é dar uma aula, não é passar conteúdo, não, gente, é dar testemunho de um Deus verdadeiro, esse poder que Deus tem de fazer coisas extraordinárias. Quando você olha para cada aspecto da vida humana, seja no universo, seja dentro de nós mesmos, nós vamos perceber que Deus delineou e traçou tudo com tanta sabedoria. Esse Deus é extraordinário. É esse Deus que vai agir no nosso coração, e é esse Deus que derrama esses dons espirituais de serviço, que faz com que o cristão dê testemunho de uma maneira autêntica e poderosa, né? Jesus disse: esses serão os sinais que acompanharão os que crerem. Curarão os enfermos, imporão as mãos sobre eles, serão curados. E Jesus foi falando diversas manifestações que o Espírito Santo vai fazer no coração daquele que pertence à igreja, faz parte do corpo de Cristo e vai dar testemunho de Jesus no mundo, né? Luciano do Amaral diz uma frase muito importante para nós. Ele diz assim: é impossível se santificar sem ao serviço aos irmãos. Isso significa o quê? Eu não vou me santificar ficando em casa sem fazer nada. Eu não vou me santificar acreditando que não, eu já estou cuidando só dos meus filhos e não faço nada além disso. Isso já é uma obrigação legal de pai. Tanto que pais que não cuidam dos seus filhos, o conselho tutelar está aí para apurar e conduzir da maneira mais eficaz. É a responsabilidade dos pais realmente cuidar dos seus filhos. Dar testemunho de Jesus no mundo é outro aspecto que faz a gente se santificar. Ninguém se santifica sem o serviço aos irmãos. Você tem que servir aos irmãos. Olha a pessoa de Jesus e veja, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E por que Jesus diz? Porque ele está pleno do Espírito Santo. E se nós também estamos plenos, esse movimento, essa dinâmica de servir também vai acontecer conosco, né? E também as tentativas de serviço à igreja sem a santificação não produzem frutos, que são as virtudes e os dons de santificação. Aquelas pessoas que servem, que ficam fazendo um monte de coisa na igreja, mas você percebe a pessoa com um caminho errado de cristianismo, onde não se vê a santificação, onde não se vê desenvolvimento das virtudes. Vale a pena você dar uma olhada nas playlists que comentamos anteriormente para você perceber. Então, é impossível se santificar sem servir aos irmãos. Como também não adianta fazer um monte de coisa pela igreja se você não deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. É esse dinamismo que acontece simultaneamente, né? Onde eu sirvo aos irmãos, mas eu também me coloco diante do Espírito Santo para que ele trabalhe as minhas virtudes e eu possa ser realmente parte do corpo de Cristo, né, irmão? Santificar e evangelizar apenas acontece no poder do Espírito Santo, que derrama os dons pertinentes, né? Se é para santificar, os dons de santificação. É para evangelizar, os dons espirituais de serviço, que também chamamos de carisma. Essa é a missão da igreja, e se você é a igreja, pertence ao corpo de Cristo, é também a sua missão. E, irmão, tá vendo? Agora você pode colocar nos comentários aquilo que você entendeu, aquilo que você não entendeu também. E se você tiver algum acréscimo, seja bem-vindo a comentar e fazer com que cada vez mais o nosso canal possa crescer, tanto para mim, que eu com certeza eu tenho que aprender com muitos que me ouvem aqui, quanto para as outras pessoas também, que aquele comentário pode ajudar na compreensão que alguém possa ter dúvida, né, meu irmão? Veja bem, quando Jesus executava sua missão evangelizadora, esta é acompanhada de numerosos milagres, sinais e prodígios, né? Como vimos nos evangelhos. Olha a ação do Espírito Santo.
Veja, o nosso Deus é um Deus extraordinário. Às vezes, quando a gente pensa em curas, milagres, prodígios, nós vamos pensando logo em alguma doença que não tem cura e que foi curado. Mas, irmãos, veja o seu corpo, veja o seu batimento cardíaco, veja a sua vida, veja a vida que é certa, veja o quão extraordinário é. Esses dias eu estava conversando com um rapaz da geografia e ele disse que nós estamos sobre as placas tectônicas e essas estão suspensas por um vácuo, ou seja, seria como se estivéssemos flutuando, entre aspas. Pois ele foi explicando coisas que eu não sou geógrafo, eu não entendi, mas eu fiquei pensando comigo, quem foi que fez tudo isso? O nosso Deus é um Deus extraordinário e era dessa forma que Jesus evangelizava. Curas, milagres e prodígios para Deus não é impossível de se fazer, porque Deus fez tudo o que você conhece como vida. Então, Jesus, quando atuava, quando falava do reino, quando evangelizava, esses sinais acompanhavam, porque Ele é Deus, pleno do Espírito Santo. Esse Espírito Santo infundia esses carismas extraordinários de Jesus. E é isso que nós vamos estar começando a ver aqui agora. Presenciar o anúncio de Jesus, que era espírito e vida, era para aquelas pessoas um privilégio que o coração não sabia explicar. Irmãos, até mesmo ouvir o Evangelho, quando o Espírito Santo coloca o carisma de profecia em quem anuncia o Evangelho, provoca no coração de quem está ouvindo um sacudir espiritual que a pessoa não consegue explicar. Quando eu estava na Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco, num sábado à noite, ao terminar o teatro, ele começou a falar: irmão do céu, o meu coração sacudia, da impressão que ele vinha pela boca, eu chorava, eu me emocionava, eu arrepiava. Isso é o carisma do Espírito Santo. Essa é a ação poderosa. O ouvinte escuta aquilo e ele fala: essa palavra é para mim, palavra de vida eterna, é espírito, é vida. E assim que Jesus anunciava no meio do seu povo, e o carisma do Espírito Santo não se retém apenas em abrir corações e falar por meio daquelas pessoas que estão inspiradas pelo Espírito Santo, mas o carisma do Espírito Santo, ele se alarga, ele vai curando fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus e as profundezas do ser humano, e é por isso que ele age poderosamente. E não para por aí. Você consegue se imaginar cercado por Jesus? Você vendo Jesus curando cegos? Você consegue se imaginar? Você consegue ver os surdos ouvindo? Você do lado de Jesus, aqueles surdos, agora eu estou escutando. Os leprosos sendo curados, aquelas feridas abertas e aquele desprezo social por ser leproso. E de repente a pele vai ficando limpa, meu irmão. E a pessoa pode voltar ao convívio social. Olha, esses sinais que acompanham Jesus, olha como é que quebrava os corações duros. Ainda tinha corações como os dos fariseus que permaneciam duros, mas a missão do Espírito Santo é essa, é esse carisma que faz o coração querer ouvir palavras de vida eterna que só tem em Jesus, mas também esse carisma que é capaz de fazer com que o corpo, com que o espírito, com que a nossa psique se transforme para melhor, que seja curado, que seja libertado daquilo que o oprime. Era essa experiência que as pessoas tinham ao se acercar de Jesus e dos apóstolos, porque Jesus e os apóstolos estavam cheios desse Espírito Santo. E esse Espírito Santo é assim, ele é extraordinário, ele não é tímido, ele não é franzino em sua ação, ele é poderoso em sua ação. Por isso, muitas vezes, se acercar de Jesus e ver aqueles sinais, fazia com que qualquer coração que seja tão duro amolecesse e percebesse: estou diante do Filho de Deus. Eu estou ouvindo o próprio Deus falar comigo. Eu estou vendo Deus em ação ao meu redor. Você conseguiria ficar indiferente a isso? Você iria conseguir ficar indiferente a Jesus diante desses milagres? Eu acredito que não. Enquanto Jesus viveu, o seu dia a dia era essa manifestação constante do Espírito Santo. Basta você ler os evangelhos. A todo momento Jesus
fala e ensina teu povo, e você pode imaginar esses ensinos, o que era para aquele povo não ia embora, aquele povo não se afastava de Jesus, pelo contrário, mal amanhecia Jesus já tinha gente para ensinar, para curar, e aquele povo não ia embora. Jesus às vezes não conseguia nem orar, mas Jesus retirava os seus tempos de oração, essa manifestação constante do Espírito Santo. E aí, meu irmão, eu quero dizer para você, foi o próprio Senhor Jesus em pessoa que prometeu em João 14:12, olha só, em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas, porque eu vou para junto do Pai, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Irmão, isso é uma promessa de Deus que há 2000 anos nunca vai deixar de ser cumprida. Jesus falou que ia para o Pai, e aqueles que acreditassem nele vão receber o Espírito Santo. Foi assim que a igreja começou. Aqueles discípulos de Nossa Senhora sentados em oração, e vem o Espírito Santo sobre ele. A promessa de Deus, a promessa de Jesus é cumprida e nunca, jamais deixará de ser cumprida. Isso se estende a mim, se estende a você. Jesus falou que, em verdade, eu te digo, Ronaldo, eu te digo, você, meu irmão que está me ouvindo, eu vou para junto do Pai, e eu vou enviar o Paráclito, e você vai fazer as obras que eu faço, e se você tiver fé, vai fazer ainda maiores. Isso é uma promessa de Jesus que é para o seu coração, uma promessa que se realiza à medida com que você toma posse e tenha fé disso. Então nós vemos que o Espírito Santo que impulsionava o Senhor Jesus foi nos dado. O Espírito Santo foi nos dado. Lá em Gálatas 4:6 fala isso. A prova de que nós somos filhos é que o Espírito Santo nos foi dado e nós clamamos, Abba, Pai. Foi nos dado gratuitamente, isso é dom, é o dom do Espírito Santo, esse Espírito Santo que no coração de Jesus repousava plenamente, e através de Jesus realizava sinais grandiosos, através dos apóstolos também. Esse Espírito Santo foi me dado pelo batismo e foi dado a você, meu irmão. Os carismas extraordinários que Jesus realizava estão em nós, pelo poder do Espírito Santo que nós recebemos, que a igreja um dia ministrou pelo sacramento do batismo na sua vida, que a igreja ministrou através do sacramento, e que se você se manter fiel a esse Espírito Santo, nós temos um vídeo falando sobre isso, a fidelidade ao Espírito Santo. Se você se manter, esse Espírito Santo vai começar então a perceber, aqui tem alguém que é realmente um tabernáculo de Deus, aqui nós podemos agir, aqui nós podemos morar, e essas manifestações extraordinárias vão acontecer na vida do cristão, porque foi assim com o Senhor Jesus, porque foi assim com os apóstolos, porque é assim que é a igreja. Você que é a igreja, você tem esse Espírito Santo pelo batismo. Aí eu fico com uma pergunta, gente, uma pergunta que não consigo calar. Por que não vemos esse poder manifestado em Jesus, outrora nos apóstolos, ocorrer nos discípulos atuais, que somos nós? Por que nós não estamos vendo? O que está acontecendo? O que nós fizemos com o Espírito Santo? Nós não recebemos ele? Nós não fomos batizados, é isso? Precisamos ser batizados? Ou nós desconhecemos a pessoa do Espírito Santo? É em cima disso que existe esse canal. Esse canal é para que nós aprendamos e mergulhemos a nossa vida na pessoa do Espírito Santo. Deus enviou Jesus com o Espírito Santo para anunciar com a palavra e com os carismas extraordinários. Jesus também nos envia enquanto igreja, conforme está lá em Mateus 10:6-8. Olha esse versículo. Ide as ovelhas que se perderam da casa de Israel, para onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Vocês receberam de graça dai. Olha só, ide, quando fala ide, Jesus está falando no imperativo. Nós estamos julgando esse verbo no imperativo, ou seja, ninguém está aquém de cumprir essa missão de Jesus. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a missão da igreja.
Ninguém está fora dessa missão. Se você foi batizado e recebeu o Espírito Santo, em você está esse munus missionário, essa responsabilidade missionária. E se o Espírito Santo está no seu coração, significa que você tem a capacidade de corresponder a essa missão que Jesus nos enviou, né? Jesus não montou uma universidade de medicina, gente. Jesus não mandou o pessoal com remedinho no bolso. Não, Jesus fez uma igreja, e essa igreja ela dotou do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos é suficiente. O Espírito Santo derrama sobre nós os dons de santificação e os carismas para que nós possamos dar testemunho de Jesus no mundo da forma do Espírito Santo, que é a forma extraordinária. Por isso, essa pergunta que em mim ela é forte, e eu trago para mim, espero que você leve contigo: onde estão os discípulos de Jesus enviados com esse poder do Espírito Santo em que Jesus habitava? Cadê os sinais que acompanharão aqueles que acreditam? Cadê, meu irmão? E eu não estou falando para você, não, estou falando para mim também. Isso me inquieta cada vez mais. Eu sou ou não sou um discípulo de Jesus? Em mim está ou não o Espírito Santo que tinha carismas extraordinários em Jesus e na igreja primitiva? Por que não está em mim? E assim eu vou orando, e assim eu vou tentando buscar na minha vida. E esse vídeo aqui é um pontapé inicial para isso tudo, meu irmão. Nós queremos abordar isso, nós queremos falar sobre isso. Espero que você esteja conosco nos próximos vídeos, para que juntos cresçamos, mas principalmente sejamos autênticos discípulos de Jesus, né? Vamos finalizar aqui com aquela frase de 1 Coríntios 12:1. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Meu irmão, eu convido a você a fazer uma oração comigo e principalmente ler os capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios e fazer disso a sua meditação. Ato de submissão ao Espírito Santo do cardeal Mercier. Ó Espírito Santo, alma de minha alma, eu vos adoro. Esclarecei-me, guiai-me, fortificai-me, consolai-me, dizei-me o que devo fazer, dai-me vossas ordens. Prometo vos submeter a tudo que desejais de mim e aceitar tudo o que permite que a mim aconteça. Fazei-me somente conhecer a vossa vontade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.